Gostaria de vos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma mensagem da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Capítulo número 4, que tem o título ou epígrafe da leitura, A Mulher de Samaria. Mas eu gostaria de dar um título a essa mensagem, que está assim: quando ele chega, as coisas mudam. E tem no versículo 1 está escrito assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres os dons de Deus e quem é o que te diz dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio, dele os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a saltar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Essa leitura é bastante conhecida entre o povo de Deus, os leitores da Bíblia. Essa leitura é citada ela em escola bíblica dominical, estudada, analisada, pregada nos cultos da família, principalmente nos domingos, e também ela é muito pregada no ciclo de oração. No capítulo 4 diz para quem não sabe, o poço de Jacó possuía uma abertura circular que representava muitas estrias causadas pela corda. A profundidade do poço era aproximadamente, segundo o historiador, era de 25 metros. É sabido de nós, entre que os samaritanos comunicavam com os judeus e nem os judeus com os samaritanos. Eles estavam envolvidos em uma disputa circular, através de ódio, preconceito e discriminação. Este conflito foi após a morte do rei Salomão. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 partes: Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte teve como rei Jeroboão, filho de Nabate. Sua mãe era viúva e chamava Zerua. Para quem não sabe, Jeroboão foi servo de Salomão. Isso é registrado em 1º livro do Reis, capítulo 1, versículo 11 e 26. Ele reinou sobre 10 tribos. Quando o profeta Aía, o Silonita, pegou as suas vestes novas e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 para ti, 10 pedaços, isso representando as 10 tribos. Isso está registrado em livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 31. Continuando um pouco da história para dar início à leitura bíblica, as 10 tribos de Israel eram Efraim, Dan, Manassés, Issacar, Zebulão, Naphtali, Aser, Gade, Rubi e Simeão. O reino sul teve como seu rei Roboão, filho de Salomão. Isso está registrado no 1º livro de Reis, capítulo 12, versículo 22 e 23. Ele ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ali está prestes a acontecer um grande encontro de uma mulher discriminada com um homem que tem o poder de mudar vida. A Bíblia diz, em João capítulo 4, versículo 3 e 4, diz: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Não faça nada se não for necessário. Quando Deus chega, quando ele marca o encontro, as coisas mudam.
o encontro que ele teve com Jacó, ali, a Bíblia diz que mudou o nome de Jacó para Israel. O encontro com Deus teve com Saulo de Tarso mudou para Paulo, um grande apóstolo do Evangelho. O encontro que Deus teve com Abraão mudou o nome dele para Abraão, pai de grande nação. O encontro que Deus teve com Sarai mudou o nome dela para Sara. Deus é o Deus que muda. O encontro quando Deus tem com uma pessoa, quando ele chega na hora, no momento certo, as coisas mudam. Quem é pequeno se torna grande, quem é humilhado fica exaltado. Quem é fraco se torna forte. Quem está com a causa perdida se torna com a causa vencida, porque quando ele chega alguma coisa acontece. Primeiro, diga para essa pessoa, se for necessário, faça. Se não for, não faça. Ele estava para ter uma conversa com uma pessoa num poço. Número 2, Deus criou toda a humanidade saindo de uma pessoa. Número 3, todas as coisas poderosas Deus fez na terra através de uma pessoa. Ele libertou os filhos de Israel das mãos de Faraó através de Moisés. Segundo, através de Abraão ele fez uma grande nação. Terceiro, através de José, Deus abençoou o Egito no tempo de crise. Quarto, através de José, seus irmãos não passaram fome. Quinto, através de Davi, ele derrotou o gigante Golias. Sexto, através de Sansão, ele derrotou os filisteus e a destruição do templo de Dagom. Sétimo, através de Jesus, você está aqui. Você não precisa de multidão se você tem a pessoa certa. A Bíblia diz que Jesus foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, no versículo 5. Sicar é situada no leste do Monte Ebal e é situada em Samaria, em frente ao Monte Gerezi. Para quem não sabe, o Monte Ebal era pronunciado as maldições, está registrado em Deuteronômio capítulo 27, versículo 13 ao 15. Para amaldiçoar, Moisés deu ordem aos filhos de Jacó, Rubi, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali, que amaldiçoasse o povo, aqueles que se ouvissem a voz de Deus e não cumprissem na íntegra a sua lei, os seus preceitos. Então esse povo era amaldiçoado. E as bênçãos também eram pronunciadas no Monte Gerezi. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim era quem determinava a bênção para as pessoas que ouviam as ordenanças de Deus e cumpria. Isso é registrado em Deuteronômio capítulo 27, versículo 11 e 12, Deuteronômio 28, ao versículo 13. A Bíblia diz que Jesus estava junto de uma herdade que Jacó tinha dado a José. Para quem não sabe, Jacó tomou essa terra com a sua espada e com o seu arco das mãos dos amorreus. Isso está registrado em Gênesis capítulo 48, versículo 21 e 22. É interessante isso, não? Porque diz que Jesus estava cansado do caminho. No versículo 6 está escrito isso. Isso aí representa a humanidade de Jesus, porque ele veio 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele cansava e descansava. Como homem, ele tinha fome e comia. Como homem, ele tinha sede e bebia. Como homem, ele sentia tristeza e chorava. Como homem, ele tinha fragilidade, pensou até em desistir quando foi ali no monte, ali no Getsemane, que disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Como homem ele pensou isso, mas como Deus ele disse: todavia não faça a minha vontade, mas assim a tua vontade. Primeiro teste, ali o primeiro teste é ali um poço, e em cima estava outro poço, uma água dentro do poço e uma água fora do poço. Segundo teste, ele pediu para ela, porque ele assim tinha sede, o que ele também é, a água da vida. Ele jamais vai pedir a alguma coisa, a alguma pessoa, aquilo que ele não é e aquilo que ele não tem. Quando ele te pede algo, é porque ele já tem, ele já é. Ele pediu a Abraão um filho, o filho dele, ele também é o filho de Deus. Ele pediu à mulher a água, ele também é a água da vida. Ele jamais vai pedir algo, alguma pessoa, aquilo que ele não é, não tem e é todas as coisas. A Bíblia diz que nesse momento ele teve uma conversa com a mulher. E ele disse: chama teu marido e vem cá. Ela disse: não tem nenhum marido. Ele disse: isto disseste bem, disseste com verdade, porque já tivesse 6 maridos. E agora o que tu tem não é teu. A mulher era uma mulher que já teve 6 maridos. E o que ela tinha
não era dela. Isso é o que a Bíblia diz. Aí a mulher reconheceu, a mulher respondeu, disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse, perdão, 5 maridos, e o que tu tem não é teu. A mulher, no caso, ela tinha 5, estava com outros 6. Mas muitos pensam que aquele marido, que quando Jesus disse, porque o que tu tem agora não é teu, mas está se referindo a Jesus. Porque Jesus, ele não se prostitui e não era marido daquela mulher. Ele disse, tivesse 5. E isso dissesse com verdade. Porque, e o que tu tem agora não é teu. A mulher reconheceu e disse, Senhor, vejo que tu és profeta. A melhor coisa não é dizer quem é. A melhor coisa é o povo dizer quem você é. A mulher reconheceu a autoridade. A mulher reconheceu que quem estava perto dela é maior do que a fonte de Jacó. É maior do que o poço de Jacó. É o maior do que todos os profetas. É o eterno, é o grande, é o poderoso. É o homem que tem o poder de mudar as circunstâncias da vida. É o homem que tem o poder de mudar nome. É um homem que tem o poder de mudar vida. É um homem que tem o poder de transformar. É o homem que tem poder de exaltar, de engrandecer, de abater. É o homem que tem o poder de humilhar. É o homem que tem poder de fazer todas as coisas. Esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. A mulher ficou abismada com aquela cena toda e disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizem em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque nessa época, o povo tinha ensinado por Moisés a adorar no monte quando atravessasse ali o Mar Vermelho. Mas na época de Salomão construiu o templo e o povo ia adorar no templo. Tinha pessoa que adorava a Deus no monte na época de Moisés. Na época de Salomão o povo ia adorar no templo. Era lá que a Shekinah, a presença de Deus estava. A cavode e a glória de Deus descia. Aí a mulher ficou indecisa com isso. E a mulher disse-lhe a mulher, nosso pai adorava neste monte, e vós dizer que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorarai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito e importa o que o adore em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que é o Messias, que eu se chamo Cristo, vem quando ele te vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse, eu o sou que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum dele que perguntar ou que falar com ela. Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus é o que fala com você. Jesus é o que dá vida a você. Jesus é que faz as coisas correr certo no lugar. A mulher se admirou e viu que era um verdadeiro profeta, viu que era o verdadeiro Messias, o enviado de Deus, que mudou a vida daquela mulher, e aquela mulher sozinha ganhou aquela cidade, ganhou aquela nação. Através de uma mulher, através de você, Deus pode fazer grande coisa. Através de você, Deus pode mudar a sentença. Através de você, Deus pode colocar as coisas no devido lugar. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te separou. Não aceite nada contrário disso. Se alguém diz que você não é, se alguém diz que você não pode, se alguém diz que você não faz, se alguém diz que você não presta, para Deus você tem um grande valor. Assim como aquela mulher samaritana. Não importa o lugar onde você está, se é na rua, se é dentro de casa, se é no ônibus, no trabalho, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que o adore em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Convido mais uma vez a você que está inscrito nesse canal, que você que gosta da mensagem, das palavras de Deus, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, o seu ok, seu comentário. Isso faz com que o YouTube ele reconheça que o vídeo está sendo bem sucedido
e ele possa passar por outras pessoas. Você não tem nada a perder, você só tem que ganhar, porque com Deus a gente não perde, com Deus a gente ganha. E a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria ter você participando desse canal. É ver Laudelino, palavra de sabedoria. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, no nome do Mashiach de Israel. Shalom, um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome do Messias.